paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, 11/7/2026, 13h17, horário de Brasília. Igual está marcado aqui no Brasil. Eu amo essa minha pátria, eu amo por causa da igreja que Jeová, Jesus e Espírito Santo chamou. Por causa disso. E vamos lá. Apocalipse capítulo 19. A queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Jeová, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Jeová sentado no trono, dizendo Amém e Aleluia. Está vendo lá? Jeová, que está sentado lá em cima, é o Pai. Por isso que eu não aceito igreja que tem seitas, heresias, hereges, né? Por isso que eu não creio em igrejas que... Aquela igreja que não crê na Trindade, eu não creio nessas igrejas. Por isso que essa igreja aqui é separada, meus irmãos e minhas irmãs. A sede da igreja pentecostal, o ministério de fogo, fé, é separado, não é unido com igreja nenhuma. É porque nos dias atuais de hoje, a maioria não adoram mais ao Criador. Igual teve essa Copa aí de futebol. Quantos que se diz que são crentes, mas não são crentes, estavam lá assistindo futebol, em vez de jejuar, em vez de consagrar, em vez de jejuar, em vez de vir à igreja, em vez de devolver os dízimos à oferta, em vez de estar dentro do templo da igreja daqui, estava lá adorando futebol, adorando idolatria, estava lá idólatra lá, ó. E no fim das contas, deu tudo errado na Copa do Mundo. Por isso que Jesus falou, meus irmãos, milhares de pessoas não entrarão no reino do Pai. Então, mas o Pai existe. E essas pessoas que estavam adorando lá o futebol lá, são pessoas que estão na heresia, estão em seitas. Entendeu? É herege. Entendeu? Porque o verdadeiro crente, ele adora o Pai. Ele adora dentro da igreja. Louva. Durante essa Copa, o culto não parou um segundo, porque eu não gosto de futebol. Eu odeio futebol, não gosto. Porque o futebol hoje está corrompido. Não é o futebol verdadeiro, e nunca foi, aliás. Vamos continuar. E só uma voz do trono, adiante. E só uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Jeová, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Está vendo isso aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Adorar a Jeová sentado no trono. Jeová está lá sentado no trono. Ó. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. E adoraram a Jeová sentado no trono. Olha lá, os 24 anciões e os 4 animais postraram-se e adoraram a Jeová sentado no trono, dizendo Amém e Aleluia. Até esses animais que existem lá em cima são reais, são verdadeiros, né? Para a ciência aqui embaixo, eles pensam que isso aqui são alienígena e ET, e não tem nada a ver, que não existe alienígena e não existe ET, tá? Eu já falei para vocês quem são os enganadores que colocou na cabeça da pessoa para a pessoa pensar que é ET. São os demônios que colocaram na cabeça da pessoa para a pessoa pensar que existe alienígena e ET, mas não existe nada disso. Continuando. E são uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Jeová, vós todos os seus servos, e vós que o temeis em pequeno como grande. E eu vi, tá vendo, ó? Pequenos como grande, ou seja, pobre e rico. Todos têm que adorar ao Criador. Porque se não adorar o Criador, vai para o inferno. Não interessa se a pessoa é pobre ou rico, vai para o inferno. Se não tiver Jeová, Jesus, Espírito Santo, e se não vier à igreja e não devolver os dízimos da oferta, e não aprender com a palavra, e não aprender a mudar de vida, vai para o lago de fogo, sim. Mas todos devem adorar, tanto pobre como rico, tem que se entregar a Jeová, a Jesus, ao Espírito Santo. Continuando. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Jeová Todo-Poderoso reina.
Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-nos de glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que ele se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. E disse-me, escreve, bem-aventurado daqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Jeová. Está vendo lá? Do Pai, Criador. É o Criador falando aqui. Presta bem atenção, porque essa igreja aqui é organizada. Quando fala do Pai, é do Pai. Quando fala de Jesus, é de Jesus. Quando fala do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Mas aqui falou o quê? Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teu cérebro. E a ceia das bodas do cordeiro, que esse cordeiro que é Jesus Cristo, o Filho, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Jeová, o Pai. O Pai, o Filho, existe, tá? Continuando. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora Jeová, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por isso que aqui acredita na profecia, porque Jesus é um profeta. Muitos não conhecem o que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a própria profecia. Até o nome dele já é uma profecia. Por isso que eu falo, meus irmãos e irmãs, tem que estudar a palavra. Só aqui que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não ensinam vocês a ser adorador. O que é ser crente. Vocês do outro lado não são crentes, nunca foram. Para ser crente tem que estudar. Eu já falei, o verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra, ele lê a palavra e pratica a palavra e vive a palavra. E jejua e consagra e devolve os dízimos à oferta. E este que é o verdadeiro pentecostal. Aquele que não devolve os dízimos à oferta, que não vem à igreja, que não devolve os dízimos à oferta, isso aí não é pentecostal, nunca foi e nunca será. Isso é apenas uma cópia. É igual nós falamos antigamente, igual aquela palavra antigamente que eu sempre falava e já ouvi. É um crente bananeira. O crente bananeira é aquele que não lê a palavra, e não estuda a palavra, e não vem à igreja, e não devolve os dízimos à oferta. E não para lugar nenhum, fica pulando em igreja, achando que vai encontrar resposta e não vai encontrar nada. Porque não quer mudar de vida. Entendeu? E aqui não adora anjo não, tá vendo? Porque o próprio anjo falou aqui, João falou assim, e eu lancei-me a seus pés para adorar. João falando. Mas o anjo disse, mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora Jeová. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, tá vendo? Por isso que aqui não adora anjos nenhum. Porque o próprio anjo são servos como eu sou servo. Assim como eu sou servo de Jeová, de Jesus do Espírito Santo, os anjos também são servos. Não tem diferença nenhuma. Os anjos não é Deus. Os anjos não é os Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é só Jeová, só Jesus, só o Espírito Santo, só a Trindade que é Todo-Poderoso. Só a existência que é Todo-Poderoso. Por isso que aqui não gosta que adora anjos. Anjos não foi feito para adorar. Anjos foi feito para ser servo de Jeová, de Jesus do Espírito Santo, e para ajudar aquele que tem fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque os anjos é o que guarda o crente fiel. Não guarda todos, guarda só o crente fiel. Não todos, porque nem todos serão salvos. Então os anjos conhecem quem adora o Criador. Não pense que o anjo vai salvar qualquer pessoa, que não salva qualquer pessoa, não. Só salva é quem é fiel a Jeová, a Jesus, ao Espírito Santo, e que guarda o testemunho, igual está escrito aqui, e os mandamentos. Mas aqui não adora anjo não, tá? Quando eu falo aqui de anjos, que eu já vi anjos, é anjos que o Pai e o Filho mandou para abençoar a minha vida. Mas não é para eu adorar o anjo, mas é para eu glorificar a Jeová junto com o anjo. Ser um adorador junto com o anjo. Entendeu? Tem uma diferença. E não adorar anjo. Continuando. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Por isso que o nome da igreja tem chama de fogo. Por isso que está escrito na palavra. Por isso que essa igreja aqui foi colocada chama de fogo. Porque está escrito na palavra. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muito diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
E o nome pelo qual se chama é a palavra de Jeová, viu? O crente tem que viver na palavra. É o que eu sempre já falei, o crente tem que estudar a palavra diariamente, todos os dias, todas as horas, cada segundo. É na janta, é no almoço, é no café, é no dormir, é no levantar da manhã, é na madrugada, é de noite, é de tarde, em todos os momentos o crente tem que viver na palavra. Por isso que aqui os cultos não param, todos os dias tem culto aqui de segunda a domingo sem parar. Porque a palavra não pode parar de ser pregada. Porque Jeová e Jesus, o Espírito Santo, vai cobrar aquele que está vivendo a palavra e aquele que não está vivendo na palavra. Continuando de seguir em meu exército no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e elas arregerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Jeová Todo-Poderoso. E no vestido na sua costa tem escrito este nome. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. Tatuagem não é proibido, não, meu irmão. Tá? Qualquer crente pode fazer tatuagem, qualquer pessoa pode fazer tatuagem. E eu vou aprovar e vou confirmar. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó, e no vestido e na sua coxa. Na sua coxa, se está escrito na sua coxa, ele tem essa tatuagem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora não pode fazer tatuagem, é demonaica. Tá? É isso que não pode fazer. Não é que a tatuagem, ela não é proibida. Só não pode fazer tatuagem de demônios e aqueles símbolos das trevas. Entendeu? E não pode colocar tatuagem como ídolo. Porque o único ídolo é só Jesus Cristo. Entendeu agora? Mas tatuagem não é proibido. Pode fazer qualquer tatuagem no seu corpo. É quem gosta. Quem gosta faz. Quem não gosta não precisa fazer. Tá? Mas a tatuagem pode fazer sim. Porque está escrito, olha lá, na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai mostrar esse nome dele aqui, aquelas letras de tatuagem na coxa dele, ele vai mostrar. Tanto no vestido, como na coxa. Tanto no vestido dele que está escrito por fora das vestes dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E na sua coxa também está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é que eu vou falar que tatuagem é proibido? Não, tatuagem nunca foi proibido. Que nem Jesus nunca proibiu tatuagem. E a única coisa que ele proibiu é não adorar o mundo. Adorar o mundo é o quê? É aquela pessoa que não devolve os dízimos ofertas, não vem à igreja, não aprende com a palavra e não muda de vida. Fica lá nas bebidas alcoólicas, fumando droga, né? Fumando cigarro, fazendo grandes bagunças. É isso aí que o Criador abomina e detesta. A tatuagem nunca foi proibida. Eu que não gosto, né? Eu não gosto de fazer, eu nunca fui fã de tatuagem, mas a palavra confirma e está provado que tatuagem qualquer pessoa pode fazer sim. Segue a palavra, meus irmãos, eu já falei para vocês. Segue a palavra. É a palavra. Não segue homens da terra e mulheres da terra, porque tem pessoas aí que quer ver vocês presos. Ah, não pode fazer tatuagem? Né? Ah, não pode fazer tatuagem? A mulher não pode andar de brinco? A mulher não pode passar batom? Né? O homem não pode andar de barba, o homem não pode andar com cabelo grande. Para de seguir homens e mulheres da terra. Segue a palavra. Por isso que eu já falei em milhares de vídeos. Eu não sigo homens da terra e nem mulheres da terra. Eu sigo a palavra. Igual está escrito. Igual está escrito aqui em cima que nós acabamos de ler lá. Que se chama a palavra de Jeová. Quando o homem aprende isso, quando o pastor verdadeiro aprende a seguir a palavra, as ovelhas crescem cada dia mais. Por isso que eu falo, saia daquelas pessoas que só ficam naquele costume velho, que não muda de vida. Eles pensam que Jesus é um Jesus branco, ninguém sabe a cor de Jesus Cristo. Entendeu? Pensa que Jesus tem olhos verdes. E quem disse que a palavra está confirmando que Jesus tinha olhos verdes? Isaías já fala que ele veio sem formosura. Ele veio sem formosura. Ninguém sabe.
Nós, igual Isaías fala, nós olhamos para ele e não vimos formosura nenhuma, nós não vimos lindeza nenhuma nele, nós não vimos nada de lindo sobre ele, mas sim nós vimos sobre ele poder sobre poder, que nenhum homem da terra tem, nenhuma mulher da terra tem, e nenhum demônio tem. Poder nós vimos sobre ele. Entendeu? Então para de viver aquele costume que pessoas estão achando que aquele Jesus. O meu Jesus mudou hoje. Hoje o meu Jesus, eu posso dizer, ele é o mesmo Jesus de milhares de anos. Mas ele mudou, ele transformou-se. Porque o céu transforma. O meu Jesus hoje tem que cabelão brancão, igual está escrito, com barba, olhos como chama de fogo. Olha lá, a própria palavra fala que os seus olhos são como chama de fogo. Né? A própria palavra já fala. E olha lá. E os seus olhos como chama de fogo. Como chama de fogo. Eu vou falar que os olhos dele é verde. Não, não é. Meu Jesus é. O meu Jesus, por isso que eu falo, meus irmãos e irmãs, o meu Jesus daqui não é o seu Jesus daí. O Jesus vocês do outro lado é falso, é mentiroso. Não é o Jesus verdadeiro daqui. Entendeu? Por isso que essa igreja é diferente. Porque essa igreja que aprendeu a estudar a palavra em primeiro lugar. E não olhar homens e mulheres da terra. Olhar é a palavra. Eu já falei que o verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra. E não cansa de estudar a palavra. E não cansa de examinar, que é a melhor palavra do mundo, é examinar as escrituras todos os momentos. Para não perder a salvação. Igual vocês que são inscritos aí. Vocês que são inscritos, eu não quero que vocês sejam enganados. Eu quero que vocês sejam livres como eu sou livre. Eu sei que vocês não vão chegar a meus pés nunca, porque o preço alto que eu já paguei, vocês não aguentam pagar. Entendeu? Vocês não aguentam. Então, mais um pouco de bênção eu posso profetizar para vocês? Posso profetizar. Mas vocês serem igual a mim, jamais serão. Porque tem que pagar um preço alto. Tem que estar todos os dias cultuando, adorando. Vocês não querem fazer isso. Não querem jejuar, não querem consagrar, não querem devolver os dízimos ofertas, não querem vir à igreja. Como é que vai ser abençoado aqui na terra? Nunca será. Em lugar nenhum. Continuando. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Jeová, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Tá vendo? O lago de fogo vai acontecer na terra, tá? Olha lá, o lago de fogo vai acontecer na terra também, tá? Lá no ardente lago de fogo. Quem tá ligado aí sabe que eu já falei milhares de vídeos sobre lago de fogo. E eu não estou inventando nada, tá tudo escrito aqui, ó. Lago de fogo e enxofre. Vai ser pior dessa vez, tá? Continuando. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá vendo lá? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso quer dizer que Jesus vai vencer o quê? O Cordeiro vai vencer o quê? A guerra que vai acontecer. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nesta tarde. Abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite. Estarei de volta com tudo. Mas aprendeu aí, né? Tatuagem não é proibido. É proibido sim fazer tatuagem maligna de demônios. Aí é proibido. Agora, tatuagem normal, para embelezar, para embelezar aquela cultura que você gosta, você pode, sim, aquela cultura boa, não cultura de demônios, tá? E não pode fazer tatuagem também de traficantes e de maconheiro e de drogado. Agora, fazer uma tatuagem legal e bonita, não de traficante, não de maconheiro, não de drogado, não de bêbados, não de bagunça, tudo bem. Agora, se fazer uma tatuagem legal, aí é aceito. Fazer uma tatuagem legal, igual Jesus está escrito ali, ó, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fazer uma tatuagem boa e não tatuagem maligna.
Entendeu agora, né? Mas tatuagem não é proibido, porque Jesus tem tatuagem na coxa dele e por fora também dos vestidos dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que aqui concorda o que está escrito na palavra. Entendeu? Agora, quem gosta de tatuagem faz. Quem não gosta, não precisa fazer. Mas a tatuagem é aprovada que pode fazer na hora que quiser.